Hi guys, professor Kaique aqui de volta. E aí o que é que acontece? Na aula de hoje nós vamos trabalhar tipo de futuro, né? Só que aí na aula de hoje nós vamos estar trabalhando o Immediate Future Tense, o futuro imediato, ou também conhecido como futuro com going to. Então vamos entender, professor, o que é esse futuro imediato, o que é esse futuro com going to? Parece que é difícil, não é. Olha, o Immediate Future, ele também, eu costumo colocá-lo no patamar dos tempos verbais fáceis, porque é muito gostoso estudar ele, é muito bacana e muito simples e você vai perceber. Primeiro, vamos entender onde utilizamos, né? Para que serve, né? Por que eu tenho que aprender isso? Olha, nós temos que aprender o Immediate Future ou futuro com going to. Por quê? Porque ele vai se relacionar a um futuro próximo. Aquele futuro que podemos dizer que é praticamente imediato. Imediato, vai acontecer já. Quase agora. Olha só, é um futuro bem próximo. Ou também me relaciono com ações que eu tenho certeza que elas irão acontecer. Às vezes não é um futuro muito próximo, mas é uma ação que eu tenho certeza que aquele futuro vai acontecer. Vou explicar bem direitinho para que a gente possa entender, para que vocês entendam. Olha só, veja essa frase. I am going to work. Ó, eu vou trabalhar. Então vamos entender. Primeiro, o futuro imediato ele é composto por as formas do to be. Cuidado, as formas do to be são elas: am, is, or. Do presente, tá bom? As formas do to be do presente é am, is, or. Perceba, am será usado para o pronome I, is para os pronomes ou os equivalentes à terceira pessoa do singular, que é he, she, it, e a forma or vai ser usado para segunda pessoa do singular e do plural, terceira pessoa do singular. Então seria you, we, they. Então tá aí bem explicadinho. Professor, e como é que eu construo isso aí? Olha, primeiro, a forma to be mais going to, elas dão a tradução de vai, vou, dependendo de quem é o sujeito. No caso desse exemplo que eu estou usando, ó, I'm going to work. Eu vou trabalhar, ou seja, eu tenho certeza que eu vou trabalhar. Essa ação pode até não ser imediata, acontecendo praticamente nesse momento, né? Mas é uma ação que eu tenho certeza. Olha outro exemplo. Mary is going to pass in the test. Olha só. Vamos supor que Mary seja um estudante, assim como vocês, que estudam todo dia, arduamente, né, participam, fazem as atividades, tem aquele querer de passar ao final do ano em algum teste. Então, se você faz tudo isso, estuda, está sempre praticando, a ação, apesar de ser um futuro lá no final do ano, ou no final do período, mas a gente tem certeza que essa ação ela vai acontecer. Por quê? Porque você está trabalhando para isso, você está fazendo por onde? Então aí nós teríamos Mary vai passar na prova, ou seja, certeza, tá bom? É um futuro, não aconteceu ainda, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer, ok? Então, para que a gente entenda melhor, nós vamos de novo trabalhar estruturas verbais, só que agora a estrutura verbal do Immediate Future. Vamos lá. Olha só, a primeira estrutura verbal que nós vamos estudar será a afirmativa, tá bom? Então, como é que eu construo, professor, essa afirmativa? Nós vamos construir através de um sujeito, das formas do to be do presente, como eu já falei no começo, am, is, or, mas going to, professor, o going to tem que estar sempre, sim, não pode faltar o going to. O going to ele é formador do tempo verbal. E o verbo, professor, como é que aparece? O verbo sempre normal. Então, é um tempo verbal muito fácil, muito fácil. A variação você vai ter que prestar atenção apenas com relação ao sujeito, porque se muda o sujeito, muda o meu to be.
E se muda o to be, você vai ter que ficar ligado nas três formas, am, is, or. Observe, I'm going to drive, or I'm going to drive. Eu vou dirigir, certeza, tá bom? Ou essa ação vai acontecer jazinho, nesse momentinho, ó, nesse instante, ou ela tenho certeza que ela vai acontecer em um determinado ponto, mas não é uma coisa que é certa que vai ocorrer, tá bom? Outra, she's going to drive. Ó, o que aconteceu? Aí a gente teve apenas uma pequena variação com relação à forma do be, né? Que mudou de am para is, porque o meu sujeito também mudou, tá bom? Mas aí a tradução vai sempre ser essa, vai, tá bom? Ó, algo vai acontecer. No caso da frase, ela vai dirigir, ok? Prosseguindo, para a nossa outra estrutura, nós temos a forma negativa. E aí a forma negativa, como eu sempre digo nas minhas aulas, você tem que entender o seguinte: tem que ter a partícula de negação. Para que a frase seja negativa, lógico, tem que ter a partícula que mostre isso, que a frase ela é negativa, tá bom? Isso é uma coisa lógica, então precisa da presença do not, tá bom? Observe, sujeito, am, is, or, partícula de negação, not, mais going to, verbo principal normal, mais complemento. O detalhe sempre no verbo principal. Então observe que o futuro imediato, o futuro com going to, aí você pensa, professor, por que futuro com going to? Observe que o going to está presente em todas as estruturas. O going to é algo que não pode faltar no futuro imediato, tá bom? Então observe aí, ó. I am not going to drive. Ó, I'm not going to drive. Onde é que a partícula de negação aparece? Ela vai cair sobre o be, sobre o am, is, or, tá ok? Olha o outro exemplo. She's not going to drive, tá bom? Professor, se eu quiser fazer a contração disso aí, você vai ter que usar a forma contraída para o be, tá bom? É nele que você vai contrair o be com o not. O going to e o verbo eu não mudo jamais, tá ok? Então, muito fácil. Aí eu digo a vocês o seguinte: professor, essas estruturas eu noto que elas são parecidas, são semelhantes de um tempo verbal para outro. É claro, são bem semelhantes. Agora sim, sempre tem uma particularidadezinha, sempre tem uma especificidade com relação ao tempo verbal, coisa que não vai acontecer aqui. Aqui, gente, não vai ter. Você colocou o be com going to, o verbo é normal, por isso que é um tempo verbal muito fácil de a gente estar aplicando, de a gente estar utilizando, tá bom? Então, vamos lá, dando continuidade. Tenho aqui agora a forma interrogativa. E aí eu sempre gosto de pegar assim no pé na hora da interrogativa. Por quê? Olha só. Na forma interrogativa, a gente tem algumas coisas que muitas vezes os estudantes ainda querem teimar e não usar o ponto de interrogação. E o não uso do ponto de interrogação é uma dessas coisas. Não pode ser, pessoal. Se a frase é interrogativa, eu necessito, é obrigação ter o ponto de interrogação. Outra coisa, se ela é interrogativa, vai lá no início da frase, ela vai começar com o auxiliar, que no caso desse tempo verbal, especificamente seria am, is, or, tá bom? Então eu vou usar am, is, or, mais sujeito, mais going to, mais verbo normal, mais complemento. Essa é a forma de você fazer a estrutura interrogativa desse tempo verbal. Se a gente observar, pessoal, a diferença da afirmativa para a interrogativa é o que? É de novo, ó, a inversão, ó, de auxiliar pelo sujeito e o ponto de interrogação no final. Então, não há dificuldade. Vou aproveitar para pedir a vocês o seguinte, gente: quando você estiver utilizando esse tempo verbal, não confunda uma coisa.
Alguns alunos veem lá, to, esse to, ele faz parte da forma de infinitivo, do verbo, dessa que está entre parênteses aí? Não, preste atenção. O que está entre parênteses, você retira esse to. Esse to que você está vendo presente na frase faz parte da estrutura going to, tá bom? Então não vamos pensar, poxa professor, agora eu estou usando o to. Não, preste atenção. Esse to que está na frase, ele faz parte da estrutura verbal do going to, tá? Cuidado, senão eu ficaria dois to. Não. Então, vamos tomar cuidado com isso. Então, como é que fica a frase? Ó? Am I going to drive? Ó, am I going to drive? Eu vou dirigir? Pergunta. Outro, ó. She's going to drive? Ela vai dirigir? Então, é o questionamento feito. E aí, gente, percebemos o seguinte. Fechamos aqui o tempo verbal. Num tempo verbal muito fácil mesmo, gente, é muito simples ele. Mas se caso você não tiver entendido, eu peço a você que reveja essa aula ou também esteja entrando em contato comigo, que eu tiro todas as dúvidas a respeito disso, tá bom? E aí vão respondendo as atividades. Gente, tentem mandar atividade no prazo, entendeu? Porque fica melhor, você tem um retorno, né, mais rápido. E qualquer coisa estejam falando comigo, né, pelo WhatsApp, né, o meu mais rápido você pode falar à vontade aí, que a gente dá um retorno, tá bom? Eu dou um retorno para vocês. E um grande abraço, um grande beijo no coração de vocês. Até uma próxima aula.